Olá, bom dia. Meu nome é Ricardo, eu sou desenvolvedor de software e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o tema de performance em bancos de dados. Quando a gente fala sobre esse tema, a gente pode abordar ele de diversas formas, em diversos aspectos, como, por exemplo, a gente poderia falar sobre latência, sobre modelagem de dados, mas hoje eu gostaria de tratar sobre um aspecto específico, que é a questão das queries, ou seja, como é que a gente está consultando as informações ali no nosso banco. E aí, para falar sobre isso, eu vou utilizar aqui como exemplo o Postgres, que é um banco aí muito conhecido. Quando a gente fala sobre query, todo mundo aí que conhece bancos relacionais já conhece ali o SQL, onde a gente aprende a fazer ali o famoso select asterístico e tudo mais. Mas aí, quantas vezes a gente já parou para entender como realmente o banco interpreta esses comandos? E aí hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Para nos ajudar a entender como é que as queries estão sendo executadas, como é que está a performance da query e tudo mais, eu vou usar aqui como para nos auxiliar o comando explain. Esse comando ele traz ali diversas informações, desde informações sobre custo da query até qual estratégia o banco está adotando para executar essa query. E aí, para conseguir demonstrar isso, eu vou entrar aqui no terminal, tá? Eu estou aqui no terminal da minha máquina local. Eu estou aqui logado no usuário Postgres do banco de dados Postgres da minha máquina local. Eu vou fazer aqui um Ctrl/DT para a gente ver aqui quais são as tabelas, tá, que tem aqui no nosso banco. Aqui é possível ver que a gente tem duas tabelas. Uma tabela chamada Customers e outra chamada Transactions. Se eu fizer aqui um select asteriscos from Customers, eu consigo ver aqui que eu tenho 5 registros. E aí, se eu fizer o mesmo comando, select asteriscos from transactions, eu consigo ver que eu tenho muitos registros. Eu consigo ver isso aqui pelo ID. Tenho mais de 45 mil registros. Eu vou fazer aqui um select count asterisco from transactions. E aí eu consigo ver aqui, ó, tenho 45.539 registros. Aí, certo. E aí, voltando ali para o comando do explain. Para usar esse comando explain, bora entender o que é que está acontecendo ali quando a gente faz, por exemplo, o select asterisco no banco. Agora aqui, ó, explain, tá? Select asterisco from transactions. E aí aqui, o que é que esse comando aqui, ele me retorna, tá? Ele me retorna o seguinte. Primeiro, ele me retorna qual é a estratégia que o banco está adotando para executar essa query aqui, tá? Nesse caso aqui, ele está fazendo um seq-scan, ou seja, um scan sequencial. E aí, o que seria o scan sequencial? O scan sequencial, para quem é da área de desenvolvimento de software, semelhante a um for, ou seja, ele vai sair iterando aí nas minhas 45 mil linhas, tá, do banco, e de uma por uma, ou seja, exatamente como um for. Aqui ao lado, a gente tem a aba de custo. E aí, aqui em custo, nós temos dois números. A gente tem esse primeiro e esse segundo. Esse primeiro aqui é o custo do banco para me trazer apenas o primeiro registro. Como esse banco aqui está rodando na minha máquina local, e também é uma tabela pequena, um banco pequeno também, e está usando o scan sequencial, ou seja, isso significa que ele vai rodar do primeiro índice até o último. Isso aqui ele tem um custo zero, ou seja, ele praticamente não tem nenhum custo para me trazer apenas a primeira linha de resultado desse select. Mas aí, nesse segundo número, a gente tem um custo para ele me trazer todas as 45 mil linhas. E aí, para me trazer todas as 45 mil linhas, o custo aqui estimado de 930. Aqui do lado a gente tem o número de linhas que essa query aqui vai me retornar. E aqui do lado a gente tem uma média de tamanho de linha que essa query aqui vai me retornar, certo? Mas aí, voltando aqui, custo 900 é uma estimativa que o Postgres faz, tá? Baseado em dois dados. O primeiro dado é quantas páginas de disco essa tabela aqui ocupa, tá? E quantas linhas de informação essa tabela aqui tem. E aí, a gente pode até executar aqui um comando muito legal, tá? Que a gente consegue saber exatamente quantas páginas de disco a nossa tabela ocupa. Eu vou fazer aqui um select em uma tabela chamada pgclass, que é uma tabela padrão do Postgres. Ó, eu estou trazendo aqui o help pages, e o help tuplos
da tabela PG Class, onde o real name é transactions, ou seja, eu estou trazendo a quantidade de páginas de disco que essa tabela aqui ocupa e a quantidade de registros. Se você olhar aqui, a quantidade de registro bate e a quantidade de página de disco aqui, essa tabela aqui ocupa 475. E aí, pronto, pessoal, ó, executar aqui o comando select. Esse comando aqui, ele me traz duas informações sobre a tabela transactions. Primeira informação, quantas páginas de disco essa tabela aqui ocupa? Nesse caso aqui, 475. Segunda informação, quantos registros agem nessa tabela? Nesse caso aqui, ó, 45.539, que bate com o count que a gente tinha feito ali anteriormente. E aí, com base nessas duas informações aqui, quantas linhas essa carry aqui ela vai ter que ler e quantas páginas de disco essa tabela aqui ocupa, ele vai trazer aqui essa estimativa aqui. Mas aí pode ficar um pouco abstrato. Página de disco, help pages, como assim? O que isso significa realmente? E aí, para conseguir falar um pouco sobre isso, eu vou entrar aqui no desenho que eu fiz. Esse desenho aqui, ele representa, tá? Você pode imaginar que esse desenho aqui, ele representa um HD, por exemplo. Ou seja, dentro do HD ali tem o disco. Esse aqui é como se fosse o bracinho, o braço do disco, que lê as informações. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de armazenamento de dados, muito comum se pensar, por exemplo, que um Postgres, um banco, um sistema operacional, qualquer coisa, ele guarda aqui as informações no disco de forma sequencial, ou seja, como se fosse um grande bloco aqui de informação. Um grande bloco aqui de informação, no nosso caso, representando a tabela transactions. Mas a verdade, pessoal, é que não é isso aqui o que acontece. O que acontece, na verdade, é que ele pega esse grande bloco de informação, que é a tabela transactions, e aí ele quebra em várias partes pequenas, várias partes menorzinhas, e aí ele sai distribuindo ali no disco, tá? E aí, essas partezinhas de informação aqui, tá? Que o Postgres chama, por exemplo, de disk pages. E então, quando ele fala assim, eu tenho essa tabela transactions, ela ocupa 475 page disks, significa que no meu disco, por exemplo, eu tenho 475 bloquinhos, né, no meu disco que compõe a minha tabela de transaction. Então, depois dessa explicação, beleza. Então, pessoal, voltando aqui ao meu terminal, a gente tem aqui um custo de 930, e aí, 930, e a gente está retornando aqui 45 mil linhas de informação nesse select asterisco. E aí, talvez você possa pensar, se ele tá tendo um custo de 930 para retornar 45 mil linhas de informação, se eu aplicar uma condição, se essa carry ela me retornar menos informação, o custo vai diminuir. Então, nesse caso, por exemplo, se eu fizesse o select asterisco from transactions, e aí aqui eu limitasse as informações que é para ele me trazer, onde a 10 mil, ó, nesse caso aqui, ó, essa carry aqui ela me retorna apenas 4 linhas de informação, enquanto essa aqui de cima ela me retorna 45 mil. Então, será que essa carry aqui ela vai ter um custo menor? E olha só que interessante. Fazendo aqui o explain nessa carry aqui, a gente consegue ver o seguinte. Primeiro, o custo ele não diminuiu, muito pelo contrário, ele foi aumentar. E outra coisa que você pode prestar atenção, que ele me deu aqui, ó, row 5, sendo que ele me retorna 4. Bora lá. Primeiro pelo mais simples. Por que ele me retornou aqui 5 rows? Porque esse número aqui é apenas uma estimativa, tá? Esse comando explain realmente executa a carry. Ele apenas faz uma estimativa. E aí, esse número aqui ele pega um pedaço. E aí, com esse pedaço do banco, ele tira essa estimativa aqui de quantidade de linhas que esse comando aqui ele vai me retornar, tá? E aí, isso é tão verdade que, por exemplo, se eu executar esse explain aqui várias vezes, ó, e aí esse rows, ele é apenas uma estimativa de quantas linhas essa carry aqui ela vai me retornar. O banco, ele pega ela me retorna 4 linhas, mas aqui ele está estimando 5, porque é apenas uma estimativa, apenas para a gente ter ideia. E outra coisa aqui que a gente pode ver de interessante é que o custo, ele não diminuiu, muito pelo contrário, ele aumentou. E aí, por que isso acontece? O que é que aconteceu aqui? Primeira coisa, o custo não diminuiu, porque se você olhar aqui, ó, do lado, a estratégia
tá? Que o banco está fazendo, ela não mudou, ela continua a mesma. Ou seja, o banco ele continua fazendo um scan sequencial na minha tabela. E aí lembra, um for, ele é uma iteração em todas as, como se o Postgres ele ainda precisasse vir aqui e sair passando aqui, ó, em uma página de disco por uma, trazendo aqui as informações. E aí em cada página de disco ele tem que fazer lá o for, linha por linha, trazendo as informações. E aí, além disso, a gente ainda aplicou um filtro, ou seja, esse filtro, esse where, como se fosse um if. Então, antes a gente tinha apenas um for, agora a gente tem um for com um if dentro, fazendo uma comparação ali em todas as linhas, em todos os registros, para saber se ele bate na condição que a gente está querendo ali trazer. E aí, por esse motivo, o custo ele não diminuiu, muito pelo contrário, ele foi aumentar. Mas aí, nesse caso, então, como é que a gente pode fazer para diminuir o custo, para aumentar a eficiência da nossa query? Cara, uma das soluções, assim, mais práticas, que traz mais resultados, é a criação de um índice, tá? Então, eu vou entrar aqui no meu console, tô aqui no meu console, e aqui eu vou executar um comando para criar um índice, tá? Na minha tabela Transactions, tá? Eu vou criar aqui um índice na coluna Value. E aí aqui, ó, eu criei um índice. E agora, depois dessa simplização aqui, vamos ver qual foi o resultado. Vamos ver será que isso aqui realmente impactou na melhora de performance da nossa query? E aí, olha só que interessante, cara. Antes, essa query aqui, ela tinha um custo para trazer todas as informações que ele precisava de 1044. E agora a gente tem um custo ali de 22, sendo que, ó, a gente está trazendo as mesmas informações, não mudamos nada, só criamos o índice. E aí por que teve essa diferença toda, cara? Essa diferença toda acontece por causa disso aqui, ó. A gente mudou a estratégia de pesquisa, tá? Ao invés dele fazer um scan sequencial, agora tá fazendo, ou seja, ele tá fazendo um scan ali pelo índice. E aí, só essa pequena ação aqui já melhora a performance da nossa query em diversas vezes. Outra coisa aqui que aconteceu, que se você olhar aqui, ó, o custo para trazer a primeira linha de informação agora aumentou. Antes o custo para trazer apenas a primeira linha era um custo zero. Por que isso acontece? E aí, para mostrar isso, eu vou voltar aqui para o nosso desenho. Quando a gente está falando de scan sequencial, é o scan, por exemplo, se a gente tem uma lista ali de 1 até 1000, o que o banco ele vai fazer ele vai começar no 1, ele sempre vai começar no 1, e aí ele vai 1, 2, 3, vai ali de forma sequencial. Ou seja, o banco, se o Postgres, ele precisa saber qual é a primeira linha, ele já sabe isso aí de forma direta. Ele não tem nenhum trabalho para isso. É como se a gente tivesse uma lista, por exemplo, encadeada, e ele já sabe onde ele tem que começar, ele sempre começa do zero, ou seja, uma forma muito mais direta. Mas aí, nessa outra estratégia, no Bitmap Scan, Index Scan, Bitmap Index Scan, ele tem que fazer um trabalho para conseguir chegar nesse índice. E aí, por isso que o custo ali para trazer apenas a primeira linha é alterado de um registro para outro. Então, cara, isso, a gente conseguiu adicionar aqui um índice, a gente melhorou pra caramba a performance aqui do banco, da query. Mas aí, então, por que a gente não simplesmente adiciona um índice em tudo? Adiciona índice em todas as colunas, em tudo no banco. Cara, assim como tudo, aqui na área de tecnologia, nada é de graça. E o índice, ele também não, tá? O índice, ele não é uma bala de prata que funciona sempre e que só te dá benefício, tá? O índice, ele tem custos. Então, antes, por exemplo, se eu precisasse adicionar um registro aqui, o banco ele não ia ter que se preocupar com... Ia ser um Postgres, ele já cria ali um índice nos IDs das tabelas do banco, um campo ID. Então, eu tinha 2 índices, um índice em cada tabela. Então, se antes eu precisava fazer um insert em customers, eu tinha que alterar só um índice. Se eu tivesse que fazer um insert em transactions, eu ia ter também que alterar apenas um índice.
Mas agora, como eu adicionei um novo índice na coluna Value, agora o Postgres ele também vai ter que se preocupar com isso. Então, toda vez que eu fizer um insert, toda vez que eu fizer um update, toda vez que eu fizer um delete, esse aí vai ser um fator a mais para ele se preocupar. Sem falar que o índice também ele ocupa espaço no banco, ou seja, a gente sempre tem que pensar bastante na hora de fazer essas alterações. Tem que pensar se o custo vale a pena, como é que isso vai me impactar. No meu caso aqui, tá? Eu tô em um banco até pequeno, tá? Eu tô em um banco onde ele tem apenas 2 tabelas. Cada tabela não tem mais do que 6 ou 7 colunas, tá? E a minha tabela maior tem 45 mil registros. Só que isso, cara, isso pro Postgres não é nada. Isso aí é uma brincadeira de criança para ele, é um Hello World. Então, eu não vou ter, por exemplo, não vou conseguir sentir a diferença de performance na escrita do meu banco, porque é um banco muito pequeno. Mas se fosse um banco maior, eu tivesse vários, imagina aí, eu tenho vários índices, como é que isso me afetaria? Isso poderia aumentar bastante ali o tempo de inserção do meu banco. Outra coisa, né, que é legal também dos índices, que o índice ele tem ali natureza logarítmica. Ou seja, eu posso, por exemplo, aqui, duplicar o tamanho da minha tabela Transactions, tá? E executar a mesma query, e a performance dessa query praticamente não vai ser alterada. Tudo isso por causa dessa estratégia Bitmap Scan. Tá. E aí, pessoal, era isso que eu queria trazer aqui um pouco hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Valeu, tchau, tchau.